Olá, irmãos, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente para darmos início a um novo ciclo, né? Um novo trimestre. Nós estamos aí começando a estudar os livros de Filipenses e Colossenses, cartas de Paulo, e nós também vamos ver outros assuntos dentro dessas mensagens. Mas aqui desde já agradecer a você que esteve conosco durante esses 3 meses que nós estivemos aí estudando o livro de Josué. Eu tenho certeza que nós aprendemos muito dentro do livro de Josué e quero convidar você a continuar conosco, estudando a palavra de Deus, compartilhando os vídeos. Nós fazemos parte aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Piauí, especificamente na cidade de Água Branca, e temos esse trabalho, esse projeto, esse propósito de levar essa mensagem a várias pessoas em todo o mundo, onde quer que essa mensagem possa acontecer. E nós queremos, nesse momento, convidar você para a gente poder orar, para continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina agora, num novo trimestre, dentro de uma nova lição. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos, e o Senhor possa abençoar cada um de nós que estamos aqui nesse momento, e os que estão ouvindo a gente, que eles possam também compreender a mensagem e assim possam levar também um propósito na sua vida. Continua conosco em nome de Jesus. A carta de Paulo aos Filipenses e aos Colossenses nos demonstra que Paulo era um grande missionário. A gente sabe que ele fez 3 grandes viagens missionárias e ele também escreveu 14 cartas dentro do livro dos livros no Novo Testamento. Algumas cartas são questionáveis, né, para alguns, né? Para nós não, nós acreditamos que o livro de Hebreus, Paulo escreveu, né? Filipenses também foi Paulo que escreveu, Colossenses também, mas alguns questionam isso daí. Mas nesse momento nós queremos convidar você para nós começarmos a estudar a lição que tem por tema perseguidos, mas não abandonados. O verso para memorizar está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, e diz: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo alegres. Alegrem-se. É fácil a gente se alegrar quando tudo vai bem na nossa vida, mas quando a gente está passando por um problema, quando a gente perde um ente querido, quando a gente está doente, uma doença terminal, quando a gente está com uma situação financeira muito complicada, problemas familiares, e isso nos abate muito, e às vezes parece difícil nos alegrar. Mas Paulo está insistindo com a gente aqui que a gente deve se manter perseverantes, e ele tem muita base para poder falar isso, porque ele foi um homem muito perseguido, foi preso várias vezes, sofreu açoites, foi apedrejado, ele sofreu naufrágios. Então Paulo passou por muitas lutas e muitas dificuldades, mas ele sempre se manteve perseverante. Aqui nos conta a história de um pastor, de um certo momento na vida de um pastor adventista, né, que ele foi preso sob falsas acusações e ele passou quase 2 anos encarcerado. Embora inicialmente ele perplexo, ele percebeu que a prisão era o campo missionário que Deus o havia colocado. Então, às vezes, nós não entendemos as coisas que acontecem em determinados momentos, mas depois a gente consegue entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito e que nada acontece por acaso. Por isso, em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que aconteceu? Quando esse pastor entendeu que ali era um propósito de Deus, ele começou a pregar o evangelho, as pessoas que estavam presas ali pediam para ele pregar, para ele ensinar, e ele ali realizou vários momentos importantes, ele distribuiu literaturas, ele fez batismos, ele fez santas ceias, e com certeza várias pessoas foram alcançadas. Aqui nos diz que Paulo também escreveu o livro de Filipenses e Colossenses, enquanto estava preso em Filipos, né? Paulo e Silas foram acusados, e nós sabemos que ali no capítulo 16 do livro de Atos, escrito por Lucas, né? O doutor Lucas, ele narra esse momento, onde Paulo estava ali na prisão, e à meia-noite eles oravam e eles cantavam e aconteceu um terremoto, né? E ali houve agora a conversão daquele carcereiro que queria tirar a sua vida de imediato, mas Paulo brandou com seus companheiros para que ele não fizesse aquilo, porque eles estavam ali, e logo ele pediu, né, para que fosse salvo, né? Ele perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo ali falou de Jesus para ele, pregou para ele, e a Bíblia diz que ele e a sua casa, né, foram salvas, aceitaram ao Senhor. Nessa semana nós vamos justamente estudar esse assunto da perseguição, dos momentos que nós passamos de sentimentos de abandono, de tristeza, de sofrimento, mas que nós não possamos desanimar, porque Deus é quem nos alegra, Ele é quem nos mantém firmes nos seus caminhos, e eu quero fazer um apelo a você: quando você estiver sofrendo, passando por algum problema, por alguma luta, coloque a sua vida nas mãos de Deus, e deixe Deus agir na sua vida. Talvez Ele não vai resolver no momento que você quer, no propósito que você imagina, mas depois você vai entender como as coisas acontecem nesse mundo e qual é o propósito de Deus para aquele momento, assim como esse pastor entendeu. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu cuida de nós. Sofrimentos e dificuldades nós sempre teremos nesse mundo, mas o propósito maior é de um dia nós nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e poder morar com Ele para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes e alegres
e perseverantes enquanto aguardamos esse momento, em nome de Jesus. Amém.